Olá, minha gente, a paz do Senhor e um bom dia. Estamos aqui na nossa escola bíblica dominical e dessa feita com dois grandes homens de Deus, pastor Amarildo, que faz parte da educação de São João do Araguaia, tem a sua formatura em curso superior em geografia. Temos também bacharel em teologia aqui, o homem versátil nas Sagradas Letras, e o nosso coordenador da escola bíblica dominical, o evangelista Joelson. E aqui estamos aqui para passar para todos esses corações apaixonados o conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus é um rico oceano de pérolas preciosas, e nós vamos pegar essas pérolas e jogar até você, para que domingo você já esteja bem, orientado acerca desse assunto que é tão importante. É a nossa lição número 11, Hoje é 10 de setembro de 2023, Dia Nacional das Missões. Que coisa linda é missões. E missões se faz com convicção. O assunto da lição: cultivando a convicção cristã. O texto áureo. O pastor Amarildo vai ler o texto áureo e o evangelista Joelson vai estar lendo a verdade prática. Então, com todos vocês, aqui de São João do Araguaia, a nossa preciosíssima escola bíblica dominical. Assunto da lição: cultivando a convicção cristã. Textuário, pastor Amarildo. Eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e é motivo de honra e alegria e felicidade estar com todos vocês, para que nós possamos estudar a palavra do Senhor Jesus. Estarei lendo agora o texto áureo, que traz por título porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Muito bem, agora o evangelista Joelson também dando seus cumprimentos e lendo a verdade prática. Graças a Deus, eu quero cumprimentar a todos que nos ouvem, querido pastor aqui presente, com a paz do Senhor, e é uma alegria, o pastor Amarildo, professor da escola dominical aqui em São João do Araguaia, grande homem versado no conhecimento também. A verdade prática desse assunto tão importante para nós nesta manhã nos diz assim: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Então, alunos, estudantes das Sagradas Letras, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Eu estarei lendo os números ímpares e os nossos companheiros pares e ímpares também. Então, quem não tem a revista, aqui está a revista da Escola Bíblica Dominical. Quem não tem essa revista, você pode abrir as páginas da alvissareira do livro sagrado em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Iniciando: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Amarildo. Joelson. Mas, como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho não fosse confiado, assim falamos, nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Pastor Amarildo. Porque, como bem sabeis, nunca ousamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória de homens, dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados.
Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto não ereis muito queridos. Porque vos bem lembrais, irmãos, do nosso trabalho, fadiga, pois trabalhamos noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o pai a seus filhos. Juntos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino de glória. Então, temos acabado de ler a leitura bíblica em classe, e agora nós convidamos vocês para interagir conosco. Faça parte desse canal, Everaldo Novaes. Eu coloquei Everaldo Novaes para ficar mais familiarizado com vocês. Então, vamos mergulhar neste oceano. Nós vamos agora aqui para a introdução, certo? Eu convido o presbítero, melhor, evangelista Joelson, para estar lendo aqui a introdução e o primeiro ponto, né? E nós vamos fazer juntos o comentário, introdução e o primeiro ponto. Amém, graças a Deus. Como falei no início, né, pastor, e os irmãos que nos ouvem, é uma lição de suprema importância para os nossos dias. Correto. Uma vez que vamos falar de convicção. E eu creio que a nossa entrada no céu, quando Jesus, assim, em glória, arrebatar a sua igreja, a gente tem que viver hoje pautado nisso, em uma convicção. Bem, correto. Rapidinho aqui, antes de entrar na introdução, só um adendozinho aqui. Então, tanto que Pedro, ele vai nos dizer para que a gente esteja sempre pronto para responder quando a gente for questionado acerca da razão da nossa fé. Então, isso é ter uma convicção. Correto. Essa convicção me fará estar pronto, me fará ter sempre uma resposta convincente para defender isto. Amém. A nossa introdução nos diz: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Paulo vai comentar isso lá na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 1, versículo 12 a 14. Não cabe ao salvo esmorecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Então, nesta lição, estudaremos os aspectos espiritual, moral e social que formam a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então, veja aqui já alguns destaques no qual a gente vai estar estudando os aspectos espiritual, moral e social. Correto. Como o crente trabalha e aplica isso no seu viver espiritual, sempre pautado por uma firmeza, e que a lição vai tratar na expressão convictos, a convicção. Primeiro ponto, então, aqui a convicção espiritual. Primeiro subtópico, poder do Espírito. Por orientação divina, o Evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, verso 9. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalônica. Aqui, a gente já pode começar... Não, pode adiantar. Então, tá bom, a gente vai prosseguir e depois a gente abre para o comentário. Finaliza o primeiro ponto e nós vamos fazer o comentário. Muito bem. O apóstolo deixa claro que o Evangelho não foi pregado com mero discurso racional, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5.
Nesse aspecto, o Evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Na primeira carta, lá Paulo comenta, no capítulo 1, versos 6 a 10. Assim, podemos afirmar que na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e seu resultado é ineficaz na transformação de vidas. Muito bem, minha gente. Então, nós lemos aqui o primeiro, como é que a gente chama? Tópico, primeiro, né? tópico aqui. O primeiro tópico. E agora o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical, evangelista Joelso, ele vai fazer um comentário desse primeiro tópico, e o segundo tópico, o pastor Amarildo estará lendo também, né? E vai fazer o seu comentário. Então você participe, porque isso vai enriquecer muito para quando você chegar domingo na Escola Bíblica Dominical, você já está um pouco interagido no assunto em pauta. Verdade. Por gentileza, evangelista Joelso fazendo comentário. Amém. O ponto muito interessante, convicção espiritual, é uma base sólida para o viver do crente nesse mundo atual. E essa questão, quando vai falar aqui a respeito da pregação do Evangelho, e então, no poder do Espírito, ele traz, de fato, uma colocação, uma assertativa que muito precisa, no que motivou Paulo a pregar a palavra e alcançar assim vidas, alcançando ali os Tessalonicenses. Então, ele não vai levar a palavra pautado ou assegurado numa convicção humana, num conhecimento humano dele, mas movido... Apesar dele ter um conhecimento perfeitamente criado aos pés, instruído aos pés de Gamaliel, ele tinha tudo. Sim. Mas ele não se aproveitou daquele conhecimento. Não usou isso como um subterfúgio, né? Mas isso, correto. Palavras persuasivas, tudo aquilo do seu conhecimento. Mas ele vai numa bagagem, numa coragem, num direcionamento do próprio Espírito Santo. Só uma observação, evangelista Joelso, que o evangelho começou na Europa, né? Sim. Correto. Paulo, um grande, como diz a palavra bonita aí, um grande propedeuta do Evangelho, né? Paulo foi um instrumento de Deus ali. Isso. E aí, pastor, tem uma coisa interessante aqui nesse tópico, dessa convicção do poder do Espírito. Na versão Almeida, revista atualizada, quando Paulo escreve aqui 1 Tessalonicenses 1:5, ele fala que ele vai fazer esse trabalho, sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Na edição Almeida Revista e Corrigida, ela substitui essa palavra convicção por certeza. Né? Eu entendo que vai dar basicamente a mesma coisa. Né? E eu dando uma olhada aqui, essa palavra... Certeza. Sim, né? Porque o que é interessante... Obstinação, sim. Né? Está obstinado naquilo, convicto daquilo. Firmeza. Exatamente, porque o que é interessante aqui, quando a Almeida Revista Corrigida traz essa palavra certeza, essa palavra certeza, ela vem do grego aqui, pleroforia, né? E essa expressão pleroforia, ela quer dizer total confiança e total certeza. Então, absoluta, sim. Né? Então, o que é que me gera uma total certeza, uma total confiança? Convicção. Então, nesse mover do Espírito, nesse impulsionar do Espírito, é que Paulo propaga o Evangelho e alcança. Então, e assim, a expressão do assunto, cultivando a convicção cristã. Então, eu entendo que dentro de mim, dentro da igreja, de um modo geral, tem que ter essa total certeza da salvação, do trabalhar de Deus, do mover de Deus. Então, é uma lição espetacular para o meu coração, para o coração do irmão que nos ouve, e para que a gente viva esses dias atuais sem deixar ser movido por aquilo que nos influencia de forma externa, né, lá do mundo, da onde a igreja já foi tirada. Então, Paulo ele vai fazer isso. E, fechando esse pontozinho aqui, abrindo aqui o nosso pastor Amarildo, ele vai falar que na ausência de convicção espiritual, então a palavra de Deus ela é reduzida a isso, que Paulo abre mão, esse intelectualismo humano. Porque eu até entendo que a própria palavra vai dizer que quem é que convence o homem? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, o meu conhecimento intelectual lá da academia, né, enfim, do dia a dia, se eu uso apenas isso,
não vai gerar esse mover, essa conversão na vida do pecador. Verdade. Mas quando essa palavra ela vem alimentada, alicerçada no Espírito, aí realmente cumpre o que a própria Bíblia diz, que ela é como um martelo que esmiuça a penha, né? Então, essa convicção espiritual tem que ser algo real na vida do pastor Amarildo, né? Pastor Everaldo aqui, e você que nos ouve. Então, temos que estar pautado nessa convicção. Então, eu acredito que está sendo muito gostoso esse assunto, quando fala-se de convicção, também do conhecimento intelectual e o conhecimento espiritual. E o Evangelho ele cresceu muito através do conhecimento espiritual. Por exemplo, tem pessoas leigas que têm pouca cultura, mas são pessoas que têm vida de oração, são pessoas que se consagram a Deus. Então eles leem um versículo da Bíblia e parece que uma luz brilha ali, e ele traz aquela palavra com tanta convicção, com tanta firmeza, que desmorona os corações. Sim, as pessoas tomam uma posição, a mudança de vida, porque existe uma palavra de sabedoria que está acima de todos os conceitos de faculdade e tudo. Uma sabedoria que vem do trono, uma sabedoria divina. Mas aí, evangelista Joelson, você como coordenador da Escola Bíblica Dominical, nós estamos dando muito ênfase à convicção. Eu acredito que do outro lado, eu vou me colocar como se eu fosse o povo, os nossos irmãos que estão do outro lado, diz, tudo bem, convicção, mas como obter essa convicção? O que é que eu faço para me segurar? Porque eu estou vendo que é de uma fundamental importância a convicção. E como obtê-la? Como regá-la? Como viver dia a dia com essa convicção? Então você, como mestre, um homem totalmente preparado nessa área, você vai trazer essa resposta como se fosse a minha voz, como se fosse a voz desse povo que está lá. Porque, olha, estão falando sobre convicção, que é um bem grandioso nos dias atuais. E como obtê-la, como preservá-la, né? Como adquiri-la? Por gentileza, que Deus possa te iluminar e que essa sabedoria do trono venha sobre ti e você repasse para esse povo abençoado que estão aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Pastor, eu entendo que como o homem ele é convencido por um mover do Espírito Santo, então na medida que ele ouve a palavra, né, aquela bela expressão que o crer vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Correto. Deus. Então, quando o homem ele é impactado por essa palavra, aquela transformação que acontece, que Paulo disse que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, ele é uma nova criatura. Então, isso ela fica como uma marca. A gente observa que no encontro do Senhor Jesus com Zaqueu, o Senhor chama, diz, hoje me convém pousar na tua casa. E ele vai. E ali, mediante aquele ensino, aquela instrução, na hora, eu entendo que não teve muito a pensar posteriormente, mas na hora, Zaqueu disse, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver tudo. Ele foi convicto ali naquele momento. Foi um impacto na vida dele. Então, essa convicção, ela é gerada, eu entendo que automaticamente. A palavra, ela tem essa estrutura, ela tem esse poder para gerar isso. E quando isso acontece, quando essa conversão ela acontece como uma marca gerada pelo Espírito Santo, a minha carne, embora ela vá continuar trabalhando para que eu vá esquecendo, largando isso, mas dentro de mim o Espírito alimentado ele vai querer sempre mais. Então nessa busca, eu convicto disto, eu vou estar mergulhado na oração, na leitura da palavra, percebendo aquela necessidade de Deus, de mais do Espírito Santo. Então isso vai alimentar a permanência dessa convicção. Correto. Então, essa convicção que gera aqui no coração de Paulo, né, pelo poder do Espírito. Eu abro aqui um ênfase aqui, pastor, para dizer, por exemplo, o que move a vida dos nossos irmãos, janela 1040,
países onde a igreja é perseguida. Então, o que move isso aí? O que faz permanecer esse desejo no coração dos irmãos e permanecerem fiéis? Uma convicção que foi gerada pelo Espírito Santo. E eles não abrem mão da promessa da eternidade. Correto. Falando em países, janela 10/40, eu acredito que um dos irmãos entende, outros talvez não entendam. São pessoas que renunciam o bem-estar, né? Pessoas que têm nível superior, pessoas que são proprietários de grandes fortunas, às vezes, abandonam tudo isto para fazer a obra de Deus num país onde o evangelho é totalmente proibido, onde pregar o evangelho é crime. Então essas pessoas renunciam tudo isto, é muita convicção. Tem que ter muita convicção. Nós tivemos na convenção e estava um missionário da China querendo falar com o pastor Gilberto. Eu digo, rapaz, eu vou falar com o meu presidente agora. Você quer? Vamos lá. Rapaz, pastor Gilberto, esse aqui é o missionário, o pastor Gilberto trata ele com tanto carinho. Ele faz o trabalho na China, ele faz um trabalho escondido, né? Sendo sujeito a qualquer momento pegar uma prisão perpétua até perder a vida. O que é isso? Isso é convicção. Então, como você bem falou, ela vem realmente através da palavra, através da leitura, através do ouvir, é regada através da oração. Isso é muito importante. Então eu acho que o negócio o fogo está descendo no altar, está queimando corações aí. E eu estou muito satisfeito com esses comentários, a coisa está indo de primeira. Então agora eu não sei se nós vamos ler todo esse tópico, o segundo tópico, ou se nós vamos sintetizá-lo e já o professor Amarildo, pastor, fazer o seu comentário. Mais uma vez, glória a Deus, né, por esse momento. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Como o pastor disse, estamos sentindo o poder do nosso Senhor aqui nesse lugar. E antes de iniciar o comentário desse tópico, seria interessante também falarmos que toda a revista desse trimestre, ela traz assuntos importantíssimos. Quando ele fala que a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, nessa revista desse trimestre, são assuntos interessantes, assuntos que trazem palavra para que nós possamos nos fortalecer, né, diante desse império do mal, diante desse império dominado pelo espírito das trevas. E nós, como igreja, como nós devemos nos comportar, como nós devemos proceder. E essa lição de hoje, como foi falado aqui muito bem pelo pastor Everaldo, pelo evangelista Joelson, ela traz, né, um assunto importante, quando a questão de cultivar a nossa convicção. Quando fala a palavra cultivar, é como se fosse uma planta, né? Que eu coloquei no solo ali a semente, tenho que regar, ela precisa de sol, ela precisa de adubo, ela precisa de água para crescer. E essa convicção nossa, enquanto crente, como o presbítero Joelson bem falou, ela precisa ser cultivada. E como nós cultivamos isso? O crente, ele precisa congregar, porque é no congregar que ele aprende a palavra de Deus, é na oração, é na comunhão com o irmão, porque o Espírito Santo, ele vai gerar dia após dia a convicção necessária para que nós possamos vencer o mal que todo tempo se levanta contra nós. Por exemplo, na lição de hoje, nós estamos estudando agora o tópico estimular a convicção espiritual dos cristãos a partir da confiança em Deus. E a lição ela vai falar sobre a convicção espiritual, a convicção moral e a convicção, né, que é convicção espiritual, moral e a social. E dentro da convicção espiritual, como bem falou o presbítero Joelson a respeito do poder do Espírito, agora a confiança em Deus. Então, quando ele diz aqui, nessa perspectiva, somos encorajados a não desfalecer na pregação do Evangelho, mas confiando em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisão ou de morte. Então ele cita aqui antes de Paulo, né, pregar a palavra de Deus em Filipe e na Tessalônica, que é parte da Europa que nós conhecemos hoje, eles estiveram presos, eles foram chicoteados em praça pública, eles foram presos em grilhões, mas mesmo ali presos,
Eles cantaram e glorificaram o nome do Senhor. E quando eles saíram da prisão, Paulo teve uma visão. Um homem chamando, passa a Macedônia. E ele entendeu que aquele lugar precisaria ser pregado a palavra de Deus. Então Paulo, ele passa a Macedônia, vai para o território da Macedônia, e nós sabemos que ali ele abre trabalho, né? Lá na cidade de Filipe e na cidade de Tessalônica. E se nós observarmos aqui, meu pastor, se o homem não tiver convicção em Deus, ele não tem coragem de pregar a palavra, porque Paulo ali, ele sabia que a qualquer momento ele poderia ser perseguido, ser morto, já tinha sofrido muitos maltratos por amor de Cristo, e mesmo colocando a sua vida em perigo, ele não tinha ela como mais importante. Para ele, o mais importante era pregar a palavra de Deus. Então Paulo, ele passa a Macedônia, vai pregar a palavra de Deus ali na Tessalônica, em Filipe, e foi até o que foi comentado hoje, nas regiões da janela 10/40, regiões onde são dominadas pelo islamismo, existem muitos missionários colocando a sua vida em perigo. Não tem a sua vida como importante, onde pregar a palavra de Deus é crime, onde ter um exemplar da Bíblia Sagrada é algo digno de pena de morte, mas mesmo assim esses homens estão lá, pregando a palavra de Deus. Isso é ter confiança em Deus, é você acreditar que você está fazendo a obra de Deus, independente se a sua vida pode estar em perigo. Então esses homens, Paulo, Silas, e dentre muitos outros que a palavra de Deus retrata, como os 12 apóstolos, cada um foi morto, né? Tirando o apóstolo Pedro, de formas cruéis, decapitado, crucificado de cabeça para baixo. Por quê? Porque tinha confiança em Deus, que sabiam que estavam fazendo a obra de Deus. Tirando quem? Tirando o apóstolo João. João, falei Pedro, né? Mas correto, o apóstolo João. Correto. Né? Então aqui, quando ele fala dessa confiança, ele traça aqui rapidamente, né? Que eles foram presos. Eles foram amarrados pés e mãos ali na cadeia. E mesmo diante daquela situação que muitos poderiam estar lamentando, a Bíblia diz que eles cantavam e oravam, glorificando o nome do Senhor. E isso é porque eles tinham confiança. E quando saíram dali, eles poderiam muito bem, não, vamos voltar para a nossa região, porque nós estamos colocando a nossa vida em perigo. Mas eles fizeram como os apóstolos, quando foi colocado diante do Sinédrio. Disseram assim, deixaram um dia eles presos, e no outro dia chamaram ele, foram julgados, apanharam e disseram, vocês não preguem a palavra mais desse Jesus, desse Nazareno. Eles, que importa nós ouvirmos mais ao homem do que a Deus. E eles saíram dali alegres e cantando, achando dignos de padecer como Cristo padeceu, né? Sofrendo por pregar a palavra de Deus. Então assim, ter confiança em Deus é isso. É você não ter a sua vida como importante, mas o mais importante na vida do cristão é obedecer a palavra de Deus, o ide do Senhor, que é pregar a sua palavra. Só um minutinho, nós tivemos aqui numa entrevista com 2 servas de Deus e pessoas que fazem parte do governo, e uma delas falou a dificuldade que tinha de congregar, porque quando estava ali preparada já para congregar, chegava uma demanda. Mas isso não justifica, porque a Bíblia, no Salmo 50, capítulo 50, e versículo 5 diz, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança. Verdade. Então, mesmo que você tenha uma função, né, uma função muito importante em governos e tudo, mas você não pode deixar de congregar. Os presidentes americanos, eu lembro dentre muitos, um deles ia constantemente... Acho que era Nixon, né? Convidavam ele para sentar no púlpito. Não, eu me sinto bem aqui mesmo, eu estou aqui como ouvinte, como servo de Deus e tudo. Então, é muito importante. Mas eu ainda quero relatar aqui que diz assim, olha... Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite, orava e cantavam hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmoreceram, mas impelidos pelo Espírito vieram a Tessalônica, na cidade, em meio às suas lutas, e com ousada confiança, anunciavam a Cristo. Eu quero falar sobre um missionário africano. Eles, olha, eu tenho medo que uma perseguição chegue ao Brasil,
porque os brasileiros, eu percebo que não estão preparados para enfrentar a luta da perseguição, porque são muito desanimados para congregar. E citava ele que lá na África chegavam aqueles grupos, né, extremistas, e tocavam fogo na igreja, matavam os crentes. Aqueles que restavam, no outro dia estavam debaixo de uma árvore servindo a Deus e tudo. Congregando. E o brasileiro é muito assim, lento por congregar. E nós vemos isso aí, a prova disso é a pandemia. Muitos pastores esperavam que as igrejas iam encher, porque as pessoas estavam morrendo, as pessoas iriam certamente buscar socorro ali na igreja, tanto os evangélicos como os não evangélicos. Pelo contrário, muitos irmãos se afastaram. Eu estava ali em Bom Jesus, Tocantins, nós levamos o povo, eu coloquei um carro de som e saí nas ruas, levei o povo para a porta de banco da rua orando, e eu chamei as irmãs, olha irmãs, por gentileza, eu quero uma irmã vestida de anjo na entrada da cidade com uma equipe e outra na saída, e vamos colocar uma faixa. Aí eu passei, os irmãos chegaram e disse, pastor Everaldo, irmã, as irmãs gostam muito do Senhor, mas elas não vão lhe obedecer não, estão tudo com medo de morrer. Eu digo, não quero, não. Foi quando eu fui para Goiânia, o prefeito disse, pastor, não dá para dirigir culto, faça o culto online. E eu fui para Goiânia, mas mesmo assim eu fazia o culto online e tudo. Mas assim, para a gente ver a dificuldade que nós brasileiros temos assim de enfrentar lutas. Eu não sei se a igreja brasileira está preparada para enfrentar lutas, porque o evangelho hoje ele está sendo tão assim atacado, com tanto tipo de ideologias assim totalmente contrária aos princípios. É verdade. Né? Nós vemos pessoas aí oportunistas se aproveitando da fé de muitos, extorquindo as pessoas, levando a palavra, usando a palavra como um meio de ganho de tudo. É isso que Paulo está falando também, né? Com mercadoria, com poder de barganha, essas coisas todas. E isso é muito triste, né? E pastor, a gente observa essa questão também, amigos ouvintes da palavra de Deus, a questão da psicologia cristã, né? Muitos têm utilizado desse subterfúgio para atrair muitas pessoas, porque a gente observa aqui, como o presbítero, o evangelista Joelson bem falou, a respeito do tópico 1, né? Do mero intelectualismo humano. Paulo era um homem versado nas Sagradas Escrituras, era poliglota, mas ele entendia que todo conhecimento que ele tinha só era um canal, um instrumento, né? Uma sabedoria que o Senhor tem dado para ele, mas o objetivo maior era pregar a palavra de Deus. Então todo aquele conhecimento que ele tinha era um canal, era um instrumento para que ele pudesse levar a palavra de Deus a quem precisava ouvir. Porque com todo esse conhecimento que Paulo tinha, ele era o homem necessário que Deus precisava, né, para que ele pudesse evangelizar grandes regiões da Ásia, da África, da Europa, né, para que essas nações pudessem ouvir a palavra de Deus. E Paulo não tinha isso como importante, conhecimento que ele tinha. Paulo tinha como importante conhecimento que ele tinha acerca da palavra de Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus na vida dele. Amém. O evangelista Joelson, ele está assim acelerado. Estou percebendo não aqui. Está carregado mesmo, mas eu tenho que fazer um complemento aqui da sua palavra em Romanos 13:33, querendo falar com os intelectuais que são necessários, né? A igreja de Antioquia tinha sábios, doutores, né? Tinha intelectuais, pessoas lá do palácio também. São muito importantes os mestres. Mas existe um conhecimento, eu sempre falo, eu fui convidado uma vez, eu e um padre lá em Paruapebas, para trazer uma palavra na formatura do pessoal de segundo curso superior, e eu falei que a conquista, estava ali uma conquista com o conhecimento intelectual que seria muito bom, plausível, para o contexto do dia a dia e tudo, para o enfrentamento da sociedade, do bem-estar da família e tudo, mas que havia um outro conhecimento, e Paulo está dizendo aqui, o grande intelectual Paulo, quando ele se depara diante do conhecimento de Deus, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como das ciências do conhecimento de Deus. Então, existe um conhecimento que está além do conhecimento intelectual, o conhecimento de Deus. E agora vamos deixar
o nosso mestre aqui trazer, porque ele está aqui bem aquecido, e fazer o complemento para nós passarmos. Está tão gostoso que nós estamos estacionando aqui, nós temos que avançar um pouco. O tempo passa, né? O tempo passa. Não, é porque eu queria só aproveitar a fala do pastor quando ele falou acerca dessa questão de que a igreja possa não estar preparada para essa questão da perseguição, desse enfrentamento. Aí era fazer menção da palavra que está bem no início aí, pastor, do tópico, quando diz que mesmo eles tendo padecido e sido agravados em Filipos, eles fizeram tudo aquilo ali que o senhor leu lá mais na frente no decorrer da lição, que apesar de ferido, de toda a situação, mas eles foram. Porque aí, essa palavra aqui, agravado, quer dizer exercer violência. Ela é uma expressão grega, o bridzo, e esse grego aqui, o bridzo, quer dizer isso, exercer violência, é você passar por uma insolência esmagadora. Então é algo realmente necessário, né? Não dá para o meu irmão ver, mas eu me arrepiei aqui debaixo da camisa aqui falando essa expressão. Por quê, pastor? Porque assim, como a gente já falou, o bridzo. Então, essa questão dos irmãos, a gente já falou isso, né? Mas a gente ligar essa situação do irmão que é perseguido e daquele que tem a liberdade de cultuar, né? Então, Paulo, mesmo diante dessa situação, sofrendo aqui esse agravo, mas ele não parou, ele saiu dali e foi continuar. Então essa convicção, essa confiança em Deus é que faz toda a diferença. Então era fazer menção dessa palavra aqui, de 1 Tessalonicenses 2 e verso 2, que mesmo eles tendo padecido e sido agravados em Filipos, ou seja, eles terem padecido aqui essa violência esmagadora, essa insolência, né, esse ato de exercer violência, na expressão grega aqui da palavra, mas eles continuaram. Estão movidos por quê? Pelo quê? Uma convicção no poder de Deus. E essa convicção, eu acredito que vem através da estrutura, da base da fé solidificada na palavra, né, na comunhão. E é isso que nós mais precisamos nos dias atuais. Exatamente. Nós estamos vivendo assim, já, eu acredito assim, já está muito próximo do arrebatamento da igreja. O fechamento já. O fechamento está chegando, as coisas, tudo está se estreitando e nós estamos percebendo. Né? Verdade. E eu acredito que é o que nós mais precisamos. É voltar à prática da oração. Precisamos priorizar as coisas de Deus. Porque é através dessa convicção gerada pela fé, pela comunhão, que nós vamos tirar de letra, ver todo esse sofrimento, essas lutas. Eu me lembro quando eu estive em Eldorado, o irmão chegou e disse para mim: pastor Everaldo, eu tenho pena do senhor. O senhor passa por muitas provações aqui. Eu digo, não. Eu estou com 2 anos, nunca senti uma provação aqui. Eu me sinto tão feliz e tudo. Quer dizer, era vida de oração. Às vezes ficava até meio dia, um sábado, o outro ia até 1 hora. Tinha deles que ia até 6 horas da tarde em consagração. Estava consagrando ali, colocava as caixas de som para fora, para a rua, para cantar, no período de cantar. Então aquilo, veio aquelas provações, luta, e eu não senti. Então é isso que vai acontecer com você. Então ore um pouquinho mais, leia um pouquinho mais a palavra de Deus, né? Para que essa convicção alicerçada na fé e na comunhão que você tem com Deus te dê força para atravessar tudo isso aí. Sim, verdade. Né? Esse Jordão, verdade. Esse Mar Vermelho, e chegar ao outro lado. E isso, pastor, leva já até para o próximo ponto aqui, que é a questão da fidelidade na pregação. Porque, infelizmente, a gente tem que ter cuidado até como que se expressa isso, mas a questão da deturpação da pregação da palavra, ela às vezes ela enfraquece essa convicção aqui. Porque se eu não prego aquele evangelho que produz mudança, né? Aquele evangelho autêntico que ele mostra o futuro glorioso que Cristo tem reservado para a sua igreja, mas que enquanto estivermos aqui na terra, naquela oração sacerdotal de Jesus que ele faz, Pai, guarda enquanto eles estiverem lá. Eles estão lá, mas não são de lá não. Então guarda. Então significa dizer que alguma opressão, alguma perseguição tem. Então o evangelho, essa boa nova que o Senhor manda levar, ela vai produzir mudança, produzir transformação, mas esse evangelho também é um evangelho que nos prepara para o embate.
ele é um evangelho que ele mostra aquela realidade, que no mundo tereis aflições. Mostra aquela realidade de Mateus 5, vocês serão perseguidos. Verdade. E mentindo vão dizer muitas coisas contra vocês. Mas quando isso acontecer, né, exultem, porque será grande o galardão de vocês no céu. Então, a fidelidade na pregação, que é o próximo ponto aqui, ela vai muito cooperar, contribuir com essa questão aí. Porque se eu levo um evangelho, né, frouxo, muito bem, né, pastor? Porque não tem transformação, sim, não tem mudança. E aí, como a própria lição vai dizer bem aqui, rápido, mostra que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas, condutas imorais ou de artifícios para seduzir as pessoas a crerem em mentiras. Então, o evangelho não tem que ser só aquele evangelho alisa, né? Só aquele evangelho de bênção, de autoajuda, aquele evangelho da chave da casa, do carro. Você tem que ser sempre Deus que ama ao extremo. Exatamente. Que tolera todas as coisas. Sim, sim. Que não corrige porque é um pai amoroso. Perfeitamente. Então, eu já assisti um debate onde o participante ele defendia com muita ênfase essa questão de que não existe esse Deus que chega a se irar, né? A ter ódio assim do homem, né? Então, essa expressão de Deus ter ódio do homem, ela pode soar muito grosseira mesmo, né? Mas a gente pode substituir isso aqui no sentido de que Deus ele vai corrigir sim o homem, ele corrige pecado, sim, né? Então ele Deus manifesta a justiça. Diz que o pai corrige o filho que ama. Se estáis sem correção, dentre os quais os filhos de Deus são passivos dela, se estáis sem correção, então não sois filhos, sois bastardos. Então, muito cuidado com a mensagem que você está ouvindo. Sim. Né? Muito cuidado com os profetas. Porque tem profetas que só profetizam coisas boas. Paulo disse que ele não pregava bajulações. Bajulações. Não era lisonjeiro, né? Lisonjeiros. Só a verdade. Você chega na igreja, ali é só coisas boas, só prosperidade. Um Deus que só ama. É um Deus que ama, mas um Deus que corrige, um Deus que castiga também. Só um aqui, pastor. Fugiu aqui da memória quando o povo chegou para Jeremias e pediu para ele falar com Deus e trazer uma palavra. Então, me foge aqui, não sei se foi 10 dias que levou para que Deus desse uma palavra para o profeta e o profeta manifestará ao povo. Então, hoje em dia, a gente vê uma situação, tratando dessa fidelidade da pregação, que muitos pregadores, todo dia, toda hora, Deus me manda te dizer uma palavra, Deus tem algo para ti. Então, eu entendo, pastor, que essa questão de que Deus fala, Deus tem uma palavra, tem. Mas, quando eu olho para isso, toda hora Deus tem uma palavra, toda hora Deus está mandando te dar um recado, fica aquela questão muito assim, relativa, muito aberta demais. Então, essa fidelidade na pregação, literalmente, tem que ser como a própria Bíblia Sagrada diz. Se você tem a palavra, então pregue a verdade, pregue a palavra. Porque até que ele diz aqui, né, evangelista, nesse sentido, somos exortados a manter a fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Paulo, com base em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Então a palavra, né, meu pastor, evangelista, ela só surte efeito no coração de quem ouve se ela for a verdade, se for a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo um período na modernidade, como é dito, né, onde o materialismo ele tem entrado dentro da igreja e desviado o olhar de muitos crentes do Senhor Jesus para as coisas materiais. Tanto é que muitos, como bem falou que é o evangelista, muitos pregadores, eles chegam em igrejas, nos púlpitos e só pregam prosperidade. É chave de casa, de carro, é dinheiro, mas você observa que você não vê uma profecia sequer pedindo para que a igreja se fortaleça, para que a igreja se firme na palavra, que a igreja suporte a perseguição, que a igreja seja exortada a permanecer na presença do Senhor. Você já não ouve essas profecias, você já não ouve essa palavra. E nós observamos que a palavra de Deus, ela tem esse caráter de nos exortar, de nos incentivar a permanecer firme na convicção que nós fomos chamados. Eu sempre que eu falo no púlpito da igreja, Deus ele tem uma mensagem para cada povo e
para cada estado que o povo se encontra. Ele tinha uma mensagem, né, através dos profetas para Israel, quando Israel estava bem, quando Israel pecava, ele tinha uma mensagem de correção. Cada situação uma mensagem. Então o que a gente vê hoje é que as pessoas só querem entregar mensagens boas. E Deus, Ele nos ama dessa maneira, nos corrigindo às vezes quando nós precisamos, nos confortando quando nós estamos precisando de uma palavra de conforto. Então eu sempre digo que Deus tem duas maneiras de nos corrigir. A primeira maneira é com amor. A gente faz as coisas erradas, Ele vem com amor, Ele dá uma oportunidade, Ele nos abençoa, para a gente dizer, meu Deus, eu estou sendo abençoado, o que está acontecendo comigo? Eu estou errado, eu pequei aqui contra o Senhor, e Deus, Ele está dizendo, olha, eu te amo, eu não quero te punir, eu estou te dando uma oportunidade. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia, né? Se a gente se converte, pronto, tem a correção divina. Agora, se a gente não aceita aquela correção amorosa de Deus, aí Ele vem com jugo pesado. Então Deus é esse Deus. Tem pessoas que não conhecem a Deus, colocam um Deus que aceita tudo, que concorda tudo, que entende tudo. E hoje há uma blasfêmia muito grande, né? As pessoas entrando em conflito com a palavra de Deus, né? Confrontando ela e se fazendo de pastores e se fazendo de pastoras totalmente desapropriado da palavra de Deus. Aquilo já se tornou uma blasfêmia contra Deus e contra a sua palavra. Muito cuidado, os irmãos, também com a internet. Você tem o seu pastor, ouça o seu pastor. Sim. A doutrina da sua igreja, porque tem tantas coisas hoje na internet, e se o irmão ficar ouvindo, tem tanto tipo de pastores aí, meu Deus, totalmente desvinculado com os preceitos da palavra de Deus, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Mas vamos adiantar aqui, o assunto tá gostoso. O nosso evangelista Joelson vai dar prosseguimento aqui ao tópico 2, né? Tópico 2. Então, graças a Deus. A gente comenta aqui esse tópico 2, quando ele vai falar aqui de convicção moral agora, né? Primeiro a gente falou aqui, né, você que nos ouve, irmãos, convicção espiritual, é algo fundamental. Mas também não desmerece aqui esse segundo ponto, convicção moral. E a gente vai abordar aqui a retidão nas ações, reputação ilibada, reputação ilibada e vida irrepreensível. Correto. Então esses três pontinhos aqui, eu entendo, pastor, que esses 3 pontos, eu conjecturo aqui que ele será o reflexo dessa minha convicção espiritual. Correto. Porque aí eu vou externar agora para quem me observa se literalmente eu tenho essa convicção, se eu tenho esse mover, se eu tenho essa vivência espiritual. Então isso vai externar nesses 3 pontos aqui: retidões nas ações, uma reputação ilibada e uma vida irrepreensível. Ele fala que a conversão opera transformação moral na vida do crente salvo, segundo aos Coríntios 5,17. Então essa nova criatura que é gerada pela palavra, pelo mover do Espírito Santo, ele agora, toda a sua postura, toda a sua vivência, todas as suas atitudes, todas as suas ações, elas serão manifestas, mas de uma maneira ali de Mateus 5,14, se não me foge a memória, quando ele fala que as nossas ações, que elas resplandeçam, né? Que elas brilhem. Para quê? Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu, né? Então, retidão nas ações, toda uma postura inadequada que essa pessoa tinha antes, ela agora ela vai ser transformada e ela vai ser manifesta agora, sempre alinhada na palavra, no Espírito Santo. Todo o seu viver agora será diferenciado. Então, o ato de mentir, o ato de roubar, o ato dos palavrões, como Paulo vai escrever aqui aos Efésios 4:29, né, que são as palavras torpes. Então, todo esse procedimento, todas essas manifestações aqui, minha, né, do irmão que nos ouve, a manifestação do homem, quando ele recebe essa palavra, ela vai ser agora totalmente diferente, é transformada. Eu tenho até um amigo que ele questiona, ele é muito assim, cheio de dúvida acerca disso, de que a pessoa levou uma vida toda errada, de pecado, matou, roubou, estuprou, e de repente, de uma hora para outra, ele diz que agora é salvo.
E eu comentando assim já com ele, eu falei, meu amigo, mas Jesus é o que ele mais espera do homem, é isso. Um dia o homem parar e dizer que está arrependido. E é nesse momento que Jesus entra, chega e transforma. Então, todas essas características que ele tinha antes, que era alimentada pela carne, pelo pecado, ela agora vai ser exposta aqui externa numa retidão, as suas ações com retidão. Por quê? Existe uma convicção dentro dele agora, existe uma outra expectativa agora, que é movida pela palavra, dessa esperança da eternidade, de um gozo eterno ao lado de Cristo, e que para que eu entre lá, que eu desfrute disso, essas características aqui, ela tem que estar moldada, tem que estar sendo vista por quem me observa de fora. Só um minutinho. Em outras palavras, o cristão, o que nasceu de novo, a sua vida é uma mensagem, é um livro aberto, uma pregação, aberta, né? Uma carta aberta. Então não existe um cristão que entendeu na vida falar palavras pejorativas, palavras de baixo calão. Não existe. Não vê mudança na conversão, né? Eu já ouvi, me passaram o vídeo de uma irmã revoltada, dizendo palavrões, digo, meu Deus do céu, como é que pode? Então tem que ter mudança no comportamento, na maneira de ser, de viver, na maneira de negociar. Em todos esses quesitos é necessário que a gente veja, porque a Bíblia diz que nós conhecemos a árvore pelos frutos. E conhecemos frutos pela árvore. Então tem que ter uma transformação de vida, uma mudança de vida do cristão. Pode continuar. Aqui, se você observar, eu procurei 3 frases aqui da convicção moral que resumem muito bem o que nós estamos comentando, né? Retidão nas ações. Lá no primeiro parte ele diz assim, a conversão opera a transformação moral na vida do crente salvo. Então, se há conversão, há transformação. E a reputação ilibada. Todo crente, ele tem uma reputação ilibada, é a pessoa que é reconhecida a idoneidade moral. Por onde ele passa, todo mundo reconhece que ele é uma pessoa, como as pessoas costumam dizer, né? É uma pessoa direita. E a vida irrepreensível, santa, justa e irrepreensível. Então, se aceitamos a Jesus como Salvador, temos o nosso nome escrito no livro da vida, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, então o nosso caráter, ele é remodelado agora conforme a palavra de Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, que fala sobre o fruto do Espírito. Então, todo crente transformado, ele tem o amor, ele tem a fé, ele tem a bondade, a benignidade, a mansidão, a temperança e o domínio próprio. Essas características, né, são evidências que o Espírito Santo de Deus modelou o caráter do crente, porque agora ele vive em conformidade com a palavra de Deus. Em seguida, se o homem vive no Espírito, ele também deve andar no Espírito, que é isso que nós estamos falando, porque um crente transformado, né, como o próprio nome diz, né, ele é diferente. A velha criatura morreu para o mundo e ele nasceu para Cristo. Então, se ele nasceu para Cristo, agora, como o evangelista Joel falou, ele não mente mais, ele não rouba, ele não engana, ele não trapaceia. A vida dele agora é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. É diferente. Embora muitos até tentam desvirtuar um pouco isso aí, dizendo que você é pecador, né? Mas é um pecador. Olha, meus colegas, nós vamos sintetizar, porque nós temos horário, compromisso já ali na frente. Nós vamos ter, muito aqui, gostoso, mas a gente vai se reciclando. O terceiro ponto, vamos ler um pouquinho e fazer sintetizar. Nós temos 10 minutos aqui, no máximo, para nós concluir o nosso trabalho aqui. Então, vamos adiantar um pouquinho agora. Olha certo. Terceiro ponto, convicção social, né? Convicção social, bem-estar comum, dedicação altruísta, são esses 2 pontos aqui dentro do tópico 3. Tem uma frase bem no meio do texto aí que diz que assim o mal social tem origem no pecado. Tiago diz, de onde é que vem as guerras e pelejas entre vós? O mal social tem origem do pecado. O mal social. Interessante, né? Muito interessante. Então, o Tiago, ele vai dizer que a contenda, que essas batalhas, ela vem desse desejo aqui, que guerreia um com o outro e que quer sempre ter e nada tem. O próprio Tiago vai dizer isso. Então, essa questão do bem-estar social,
ela é uma manifestação aqui gerada por um mover do Espírito, que aí nessa situação aqui, pastor, a pessoa sempre ele busca esse bem-estar dele, mas ele leva em consideração também a vida do próximo, então nunca ele quer nada sempre só para si, né? Mas ele consegue ter essa percepção da necessidade do outro também. Então o bem-estar comum alcança o homem em suas necessidades físicas e espirituais, ou seja, ele completa a pessoa, né, de uma forma gloriosa. Então assim, a gente observa como que é maravilhoso essa questão do poder que a palavra de Deus tem na transformação do homem, né? E correndo aqui dentro dos 10 minutos, a gente observa, pastor, o porquê que o Satanás peleja tanto para, né, com a perseguição que já existiu desde muitos tempos aí, com a Bíblia Sagrada. Aí hoje fica essa discussão que a Bíblia está desatualizada, tem que atualizar, tem que corrigir alguma coisa, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo. Nada. Então a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então a gente observa como que ela produz isso aqui, como que ela contribui nesse processo aqui, né? E os homens não querem obedecê-la porque ela vem de encontro sim, com ela confronta todo o meu viver, né? Isso. Né? Pastor, ele diz mais assim, olha, o papel da igreja... Gente, nós temos que... Vamos finalizar. Não, porque eu tenho um compromisso com o pastor Nazareno. Porque eu digo assim, porque toda essa convicção social aqui, a gente observa que vai se resumir em 2 frases, né? Que o papel da igreja, né, é proclamar o evangelho, Mateus 28:19, e aliviar o sofrimento promovido pelo bem-estar social entre os irmãos. Então, o papel da igreja é pregar a palavra de Deus, levar o ID, né, para que as pessoas se convertam, aceitem a Jesus como Salvador, e também dar assistência social necessária para os domésticos da fé e para a comunidade que circunda a igreja. Porque não tem como você falar de amor sem você praticar esse amor. Então, se nós pregarmos a palavra, né, e eu ver o meu irmão passando necessidade, dizer, Deus vai te abençoar, virar minhas costas e deixar meu irmão lá, eu não estou vivendo esta palavra. Porque se eu tenho e posso dividir com meu irmão, então, se eu dividir com ele, eu estou praticando o amor. Eu estava vendo, isso é excelente. Vocês fiquem tranquilos que na nossa próxima nós vamos ter, porque a palavra... ela é gostosa, ela prende a gente se envolve mesmo. Então no próximo nós vamos ter todo esse tempo. Eu estava observando sobre Davi, quando trouxe a arca do concerto, naquela alegria, naquela festa, o que ele fez para despedir o povo? Ele deu um bocado de carne e pão para o povo. Não despediu o povo com fome. Então eu digo, esse é o papel da igreja e esse é o papel de cada um de nós. Se o que nós temos se concentra só para nós e a nossa família, nós estamos errados. O que nós temos é para nós, nossa família, é para Deus e é para o nosso semelhante. Eu não posso ver um venezuelano lá no semáforo, que eu gosto de dar uma ofertazinha melhor para ele. Então, minha gente, nós vamos fazer as considerações finais aqui, né? As considerações finais da nossa revista. Na próxima, né, Escola Bíblica Dominical, nós vamos ter um tempo mais... O problema é que foi muito gostoso no início, assim. Tópico, né? Nós sentimos assim a presença de Deus através do conhecimento. A presença de Deus é através do conhecimento. Então nós vamos fazer uma síntese e a conclusão da convicção, que é o tema principal dessa nossa revista, e que vocês tenham um bom proveito aí. Nós demos uma pequena parcela, né, nossa, e você lendo a revista também, Deus vai acrescentar mais uma porção, mas lá na aula presencial, na igreja, lá no templo, com o seu mestre, seu professor, lá você vai fazer a conclusão de todo esse ensinamento aqui da nossa revista. Pastor, tem aplicação pessoal, né? Eu posso ler rapidamente, só 3 frases. Sim. Sim. Toda lição, ela se resume... A única frase que nós devemos guardar no nosso coração é que busquemos ter uma convicção espiritual resultante do poder do Espírito, uma convicção moral como reflexo do temor que temos de Deus e uma convicção social que deve ser demonstrada pela abnegação em servir. Se nós guardarmos essa palavra e vivermos essa palavra assim como está dito aqui, nós iremos honrar a Deus
através da nossa vida. Amém. Amém. E eu também faço menção aqui do final da introdução, sintetizando aqui o nosso encerramento, que o objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então, o que é ser um autêntico embaixador de Cristo nesse mundo de trevas? É uma pessoa de uma vida ilibada, uma pessoa que demonstra caráter de transformação gerado pela palavra, né? E uma pessoa que ela tem essa convicção espiritual gerada no poder do Espírito. Então, que Deus possa abençoar cada irmão, Deus possa abençoar lá o seu estudo nessa revista. É realmente um oceano que a gente mergulha e vai achar muitos tesouros aqui, né? E que esse cultivar dessa convicção cristã seja constante em nossos corações, em nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz: sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Chegou um certo pastor e me trouxe uma carta de mudança. Pastor, tem uma carta, eu quero congregar com o senhor. Eu fiquei feliz com aquele pastor, eu fiquei convivendo com aquele pastor, só que depois eu vi que o pastor é vulnerável, não tem estabilidade. Se tem uma coisa que eu acho que Deus não se agrada, é numa pessoa vulnerável, é uma pessoa sem estabilidade, é uma pessoa sem convicção. Você não pode se firmar. Às vezes, eu quero colocar o irmão em determinada missão na obra de Deus. Quero colocá-lo como dirigente de congregação, mas não posso, ele não tem estabilidade, né? Então, a estabilidade vem disso, de convicção. Quem tem convicção tem estabilidade, firmes e constante, né? Os que confiam no Senhor são como os montes, que não se abalam, quer dizer, tem estabilidade. Então, gente, nós temos um prazer muito grande de estar com esses dois homens de Deus, são dois mestres, né? Esse aqui professor de geografia, esse aqui bacharel, com conhecimento de hebraico e tudo. E nós estamos aqui na nossa primeira escola bíblica dominical. Eu acredito que nós vamos ter muitas aí e nós vamos ter um tempo maior para estar com vocês. Mas como eu bem falei, o que nós podemos passar para vocês, nós passamos. Mas você lendo também a lição, você vai acrescentar. Verdade. E você frequentando a escola bíblica dominical, aí vem o concretizar de tudo através do professor e através da superintendência da escola bíblica dominical. Domingo, firme na escola bíblica dominical. Glória um abraço, um beijo no coração de todos, fiquem na paz. Glória a Jesus.